E aí, galerinha conectados ao nosso youtuber, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um ponto e vírgula e as pautas do programa são: privatização de empresas estatais. Remédios à base de cannabis. Rodar a vinheta. Bom, a privatização ela ocorre quando o governo ele vende para uma empresa privada a estatal. E geralmente o governo faz isso quando a empresa estatal ela não está oferecendo lucro para concorrer no mercado e com isso ele tende a vender para uma empresa privada. Esse tipo de ação é defendida principalmente por neoliberais, que são pessoas que acreditam que o governo ele tem que ter a mínima participação na economia do país. E, diferentemente do que muitos imaginam, esse processo é considerado comum, ocorrendo de forma mais intensa no Brasil a partir da década de 1980. No entanto, podemos dizer que o Brasil ingressou de fato na era da privatização a partir de 2005. Recentemente, o governo ele anunciou a criação do o Programa de Parcerias de Investimento, o PPI, que pretende privatizar 9 empresas, incluindo a Eletrobras e o Correio. O Correio ele foi muito discutido pelo Bolsonaro desde sua campanha eleitoral. E ele sempre falou que o Correio não trazia muito lucro e que trazia mais problemas. Então era importante privatizar, que para ele seria melhor uma empresa privada estar comandando, tendo as responsabilidades pelo Correio do que o governo. E um dos principais argumentos que os defensores da privatização fala é que a administração pública centralizada é bastante precária e impede a evolução das empresas e trava a economia. E só que, apesar de algumas pessoas defenderem que isso pode ser algo bom, acaba que se tornando algo muitas vezes ruim para o consumidor. Porque como algumas empresas, quando são vendidas para empresas privadas, acontece o quê? Que as pessoas elas não visam tanto mais a eficiência de qualidade do que é ofertado. Como, por exemplo, a mineradora Vale, que ela foi privatizada em 1997 e depois disso já ocorreu desastres como, por exemplo, de Mariana, justamente pela falta de materiais que são realmente bons para a construção de barragens. Sem contar que quando a empresa é privada, seus produtos também elevam seus preços. Tipo, uma coisa que é nacional e tal, pública, digamos assim, meio que vai ter um preço inferior. E quando ela é privatizada, esse preço totalmente muda, tipo, aumenta. Quando uma empresa é privatizada, ocorre também a demissão de trabalhadores, funcionários que trabalham na empresa. E, tipo, a empresa vai ser privatizada, o governo para os que acreditam nisso, o governo vai sair bem e para a empresa privada também vai ser melhor para ela, já que ela está comprando. Só que o funcionário, o trabalhador, ele vai de repente ele estava com o emprego garantido, de repente ele vai ficar sem emprego, vai ficar desempregado. E como é que vai funcionar para ele? Como é que ele vai sustentar uma casa? E a gente sabe que o grande número de desempregados que tem no país aumenta a cada dia mais. Isso e justamente, né, Vitória? Basicamente, a privatização de estatais vai favorecer somente as grandes elites, como é a maioria das coisas que o governo interfere. Porque, tipo, se os pobres, que são as pessoas que oferecem a mão de obra para essas empresas, vão ser demitidos, acaba que, como a Ana Vitória disse, gerando pessoas desempregadas, o número já é elevado. Então, privatizar não é uma opção viável no momento, porque desempregar pessoas vai gerar mais fome, vai gerar mais desativação da saúde, dentre vários outros fatores que não vão contribuir para a sociedade. Para as pessoas que acreditam que a privatização é algo legal, elas falam que isso vai diminuir o caso de corrupção, isso porque o governo não vai estar tomando de conta, e que também o governo vai poder se importar mais por questões que vai beneficiar a sociedade, como a segurança, saúde e educação. Tem um exemplo que é bastante usado por as pessoas que acreditam, que é o caso da rede de telefonia, que foi privatizada, e depois que foi privatizada, o sistema de telefonia ficou melhor. E eles utilizam bastante esse exemplo para citar casos de privatização. Mas também não podemos citar um exemplo em si, diante de tantos outros exemplos que foram mal sucedidos.
podemos pegar um caso isolado e meio que impor ele como certo e que toda privatização vai estar correta e vai favorecer a todo mundo. Justamente, até porque existem privatizações que o governo ele continua com acesso à empresa, mas a empresa é privada e acaba que acontecendo desastres, morrendo centenas e centenas de pessoas. Então, a preocupação ou dizer que isso vai ser bom porque o governo vai se importar mais com segurança é algo que não é plausível, porque onde é que está a segurança quando uma barragem estoura? Já que a obrigação do governo é se preocupar mais com a segurança. Então, para que a privatização de estatais seja algo que possa vir a ser benéfico, precisa de mais regulamentação em questão de ideias que vão ser feitas pelas empresas, mesmo elas sendo privadas. Então, galera, essa foi a primeira pauta do programa de hoje. A segunda pauta é remédios à base da cannabis. Em janeiro deste ano, a Anvisa retirou o canabidiol, que é um remédio feito através da substância contida na maconha, da lista de remédios proibidos no Brasil. E atualmente existe apenas um medicamento autorizado para a comercialização, que é o Mevatil, que é indicado para o tratamento de espasmos musculares relacionados com a esclerose múltipla. No Brasil, a cannabis ela é proibida, só que a lei número 11.343 de 2016, ela prevê a possibilidade do cultivo para fins medicinais e científicos em local e prazo predeterminados mediante a fiscalização. Porém, não é isso que ocorre no Brasil. Quando uma família ela quer cultivar a planta em casa, ela tem que entrar numa ação na justiça e essas ações elas demoram muito tempo. E no Brasil, apenas 3 famílias têm o direito, a autorização de cultivar essa planta em casa. E isso vai diretamente contra a lei que diz que você tem o direito a poder cultivar, sendo que num país que tem 200 e poucos milhões de habitantes, só 3 pessoas têm o direito de cultivar em casa. Então, atualmente, os remédios que são utilizados por pessoas para tratamento de doenças, eles vêm dos Estados Unidos e acaba se tornando algo bastante inviável para as pessoas que não têm condição, até porque esses remédios eles ainda não são ofertados pelo Sistema Único de Saúde. Isso é um problema bastante comum, porque geralmente tem muitas pessoas que precisam desses remédios e não tem no SUS em si. Então, eles meio que vão tentar importar de outros países. Só que, como a Andressa falou, o acesso não é tão fácil. E sempre vai ter aquelas pessoas que são de renda mais baixa e vai sofrer um certo problema tanto a isso. E foi justamente isso que o ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, afirmou, que ele disse que o governo ele pretende simplificar e acelerar a entrada de medicamentos à base do cannabis no país e isso, consequentemente, vai diminuir a taxa de importação. Só que, quando ele fala isso, a gente vai de contrapartida ao que acontece no governo, onde um grande número de pessoas acreditam que você liberar a entrada de medicamentos à base do cannabis vai influenciar diretamente ao uso da maconha por pessoas que não precisam do remédio. E isso, consequentemente, vai aumentar o número de usuários. Mas que isso é uma ideia bastante contrária, porque se de fato todo mundo for ter esse acesso, vai ter uma certa fiscalização e nem todo mundo vai poder meio que adquirir esse remédio em si, porque só meio que para ter vai ter que meio que ter uma receita. Digamos que a pessoa vai precisar ter uma confirmação médica de que ela realmente precisa. Mas, tipo assim, porque as pessoas vão utilizar mais a maconha. Mas utilizar maconha hoje em dia no Brasil não é algo que é muito difícil de se ver. Porque apesar de não ser regulamentada a utilização, muitas pessoas já conseguem em mercados de contrabando. Porque as pessoas elas importam maconha para dentro do Brasil de forma ilegal e isso acaba que o uso ele é ilegal. Então, acho que o aumento da utilização não seria algo que aconteceria. Por quê? Porque as pessoas já têm o acesso à maconha mesmo sem a regulamentação da mesma. A não liberação desse tipo de medicamento traz prejuízo não somente para a família, como também para o governo. Isso porque em 2015 o Ministério da Saúde ele teve que cumprir 11 mandatos de segurança que beneficiaram 13 pessoas. E com isso o governo gastou 462 mil. E tipo,
o governo teve que gastar um dinheiro altíssimo, sendo que eles podiam liberar e que eles não iam gastar tanto dinheiro e também nem a família. Isso porque as taxas de importação de vinho de outro país é muito caro e também prejudica não somente o lado financeiro das pessoas, que muitas pessoas não têm esse dinheiro, mas também o governo em si. Sem falar também que muitas pessoas acabam que deixando de ser tratadas pela falta de condição. Porque, por exemplo, se o governo liberasse, às vezes até implementaria já esse medicamento no SUS e muitas pessoas conseguiriam de forma gratuita. Hoje em dia, uma pessoa, para conseguir um remédio, muitas vezes é mais de 3 mil. E tem muitas pessoas que não têm dinheiro nem para o próprio sustento e que possuem doenças que precisam ser tratadas com esse medicamento. Então, digamos que a regulamentação traria o benefício justamente para essas pessoas, que são as pessoas que não têm condição de serem tratadas de forma privada. Bom, galera, a vírgula da semana é que em presídios femininos no Pará, as presas tiveram que sentar seminus em um formigueiro. E o ponto é que a OAB, ela não irá aceitar a inscrição de pessoas que são acusadas de crimes contra LGBTs. Então, galera, esse foi o nosso programa de hoje. Se você tem alguma sugestão de pauta ou algo relacionado ao vídeo, comenta aí embaixo. Não se esquece de deixar o like e se inscreva no canal. TV Radiotec, você conectado ao conhecimento.